uma história de realismo mágico que se passa numa cidade fictícia do sertão nordestino. Você precisa descobrir se esse livro é bom ou não. Olá pessoal, que bom ter vocês aqui em mais um vídeo deste canal. Para quem não me conhece, eu sou a Leonela e trago dica de livro para facilitar a tua escolha, indicando se o livro é bom ou não. Assim você não perde tempo escolhendo o seu livro. E no vídeo de hoje eu vou falar de um livro de uma escritora brasileira. O livro é esse aqui. A Cabeça do Santo, escritora Socorro Acioli. Um livro que está super comentado, as pessoas estão falando muito desse livro, que é uma publicação da editora Companhia das Letras, um livro bem curtinho, 170 e poucas páginas, então assim, você vai devorar esse livro, ele é bem rapidinho, e aqui nesse vídeo eu vou contar tudo para vocês sobre essa história e ao final vou dizer se esse livro é bom ou não e qual a minha classificação entre 5 estrelas para este livro. E uma curiosidade muito interessante sobre o livro da Socorro Acioli é que ela desenvolveu esse livro através de uma oficina que ela participou com ninguém mais, ninguém menos que Gabriel Garcia Marques. Então, esse livro tem um padrinho de peso, é uma porta de entrada, uma carta de apresentação de peso, saber que ele foi desenvolvido com esse apoio nessa oficina desenvolvida por Gabriel Garcia Marques. Então, isso foi o que me deixou muito curiosa para ler esse livro, por saber que houve essa, digamos, inspiração de Gabriel Garcia Marques. Outra coisa interessante, por ser um livro brasileiro, quero trazer aqui para vocês que estão tendo muitos livros brasileiros de autores contemporâneos que está valendo muito a pena a leitura. Socorro Acioli, Jefferson Tenório, Carla Madeira, esses são alguns escritores que eu lembro. Também tem Cris Lisboa, que esses tempos eu também trouxe um vídeo, tá aqui no canal, de um livro maravilhoso dela. Então eu tenho sido muito bem surpreendida por esses escritores com literatura brasileira da melhor qualidade. Você que aí está em dúvida de qual autor ler, que livro ler de literatura brasileira, leia esses contemporâneos que você vai se amarrar na escrita, livros maravilhosos. E, gente, esse livro aqui, o que traz essa história, esse realismo mágico? Uma história que vai falar de fé, uma história que vai se passar numa cidade fictícia do sertão nordestino. Você, ao ler esse livro, vai se sentir levado para dentro dessa história. Você vai se ambientar nessa cidadezinha que é a Candeia. Na cidade de Candeia chega Samuel, indo realizar um desejo, um último pedido da mãe no seu leito de morte. A mãe de Samuel, antes de morrer, fez um pedido para ele, que ele acendesse ao pé do santo, de 3 santos na verdade, uma vela. Então, ele acendeu lá na cidade onde ele morava a vela para o padre Cícero, e faltou ainda 2 santos, que seria o São Francisco e Santo Antônio. Mas ainda assim, além dessas 3 velas, o último pedido da mãe é que Samuel revesse, conhecesse na verdade o pai que o abandonou. E Samuel, após a morte da mãe, vai em busca dessa, de certa forma, vingança, porque ele tinha muita raiva do pai por ter abandonado a mãe, por ter passado, de certa forma, até uma doença onde a mãe morreu. Então, uma história ali toda, de certa forma, começa com uma vingança, com uma raiva do Samuel, com a perda da mãe, e vai em busca desse pai que mora nessa cidadezinha Candeia. E o Samuel, ele vai a pé, quilômetros e quilômetros de um sertão nordestino, embaixo de calor,
sem comida, quase sem água. Ele passa pelos maiores sufocos para chegar na cidade, mas finalmente ele chega, vai trazendo toda essa peregrinação dele a caminho de Candeia. E quando ele chega, ele vai lá para casa, ele tinha o endereço do pai. E ele dá de cara com a avó, a mãe do pai dele, que nem o deixa entrar dentro de casa, o recebe ali da janela mesmo, e diz para ele que vai vir uma forte chuva, que é para ele se abrigar num matagal que tem ali por perto. Uma situação bem esquisita para uma avó que não recebe o Samuel de braços abertos. E ele vai, guiado por essa avó, ele vai em busca ali desse abrigo da chuva. E acha estranho que ela nem ofereceu para ele que entrasse dentro da casa, enfim. E ao chegar nesse local indicado pela avó, começa a chuvarada e ele se abriga então dentro da cabeça do Santo Antônio. Uma cabeça de um santo enorme que estava abandonada, deitada, né, caída ao chão, nesse matagal, nesse morro que ficava a cabeça. E essa cabeça, depois a gente vai descobrir que ela é dada como uma cabeça amaldiçoada. Porque há muito tempo atrás, na história, na cidade de Candeia, era para se erguer uma baita de uma estátua de Santo Antônio. Só que algo vai dar errado e eles vão erguer só o corpo, sem a cabeça. E a cabeça então vai ficar abandonada ali na cidade, uma enorme de uma cabeça caída no chão. E a população vai dizer que esse Santo Antônio, que aquela cabeça é amaldiçoada. Porque a partir disso, a cidade vai virar uma cidade quase que fantasma. Pouquíssimas pessoas vão continuar morando lá. O comércio quase não existe, o prefeito nem para na cidade, vai ser uma cidade realmente fantasma por conta dessa maldição do Santo Antônio. Mas é nessa cabeça que o Samuel vai ficar abrigado da chuva, ele vai ser machucado, mordido por um cachorro, vai quase morrer, enfim, vai acontecer muitas coisas quando ele chegar a Candeia. Até que ele, abrigado dentro dessa cabeça, vai adormecer e ao acordar vai ouvir vozes. Na verdade, ele vai ouvir muitas vozes, todas elas de mulheres, como se fossem preces, rezas, até que se identifica que sim, são orações dessas mulheres a Santo Antônio, pedindo casamento, pedindo que lhe traga o amor. São muitas rezas e ele vai ficar muito confuso até que ele se identifique que ele está ouvindo as rezas das mulheres dessa cidade. Vai ser assim muito engraçado, muito confuso até ele entender tudo isso. E dentre essas vozes de rezas que ele escuta, ele vai ouvir sempre, toda manhã e toda tarde, uma mulher cantando com uma voz que vai fasciná-lo. E ele vai se apaixonar por essa voz, vai querer encontrar quem é essa mulher que nunca reza, só canta. E assim não consegue descobrir detalhes de onde ela está, quem é ela, porque ela sempre canta apenas. Não pede nada ao Santo Antônio. E diante desse poder, dessa questão mística, que era ouvir as rezas das mulheres da cidade, ele vai ter um amigo que vai ser o Francisco, e esse amigo é que vai ter a ideia de faturar, né? Conseguir alguma coisa com esse dom, conseguir ganhar dinheiro. E é aí que começa a confusão na cidade. Samuel vai ser dado como um milagreiro, uma pessoa que consegue ouvir Santo Antônio, fazer os casamentos, vai se tornar padrinho desses casamentos, vai unir muitas pessoas através dessas rezas, então ele vai se tornar assim uma celebridade na cidade. Muitas pessoas vão vir de fora para rezar, fazer pedidos ao Santo Antônio através de Samuel. E a cidade, aos poucos, que era uma cidade fantasma, vai começar a progredir.
vai precisar de comércio funcionando, vai ter muita gente querendo habitar essa cidade por conta desses milagres. A igreja vai voltar a ser aberta. Aos poucos a cidade vai ganhar vida por conta do milagre de Santo Antônio. Mas como nem tudo são flores, sempre tem quem não gosta desse progresso, quem não gosta desse alvoroço na cidade, e isso vai acontecer através do prefeito da cidade, que vai ser, digamos, o vilão dessa história, que é o Osório. Ele não quer o desenvolvimento da cidade porque ele prefere, obviamente, que o povo viva na ignorância, viva no abandono. E a mídia que tudo isso vai atrair, as coisas que eles vão descobrindo do abandono da cidade, da falta de projetos, da falta de investimento na cidade, isso tudo vai incomodar o prefeito, que nem morava na cidade, mas recebia os benefícios de ser o administrador dela. Então ele se sentia muito, digamos, à vontade para fazer o que ele quisesse com a cidade de Candeia, sem nunca investir, porque quase não tinha gente ali para cobrar dele esses investimentos. E com a chegada do Samuel, essa popularidade toda da cidade, isso incomoda muito ele. E ele então vai se ver contra Samuel, vai querer prendê-lo. Vai acontecer muitas aventuras, muitas mesmo nessa história. Vão ter reviravoltas. Gente, vai ter mistérios que vocês vão descobrindo ali, enredos de personagens, as histórias vão se cruzando. Socorro Acioli conseguiu costurar muito bem os personagens deste livro, então, Cabeça do Santo. E se você ficou interessado em ler esse livro, eu li pelo Kindle, você pode comprar o livro físico aqui pelo site da Amazon, que fica na descrição do meu vídeo. Compra através do link do meu canal, assim você me apoia e apoia esse canal a crescer. E já quero revelar para vocês se esse livro, A Cabeça do Santo, é bom ou não, e também trazer qual a classificação dele em estrelas. E sim, esse livro ele é bom, avaliei ele com 3 estrelas. Por quê? Agora eu respondo para vocês. Por que eu não avaliei com 5 estrelas? O que você acha? Deixa aqui nos comentários se você leu esse livro, qual a sua avaliação, se você gostou. Você que não leu, ficou curioso, eu recomendo, vale muito sim ler esse livro. Ele é bem gostosinho de ler, bem divertido, é muito interessante. Eu só não avaliei com 5 estrelas porque eu achei a história muito bem narrada, mas também me lembrou assim muito novela. Ah, Socorro quis fazer um novelão cheio de trama, cheio de coincidências, personagens que se ligam com outros. Isso é legal, mas ficou, na minha opinião, algumas pontas bem soltas e uma delas foi a questão do pai. Por que o pai abandonou ele? Que vai ter um enredo ali envolvendo a cabeça do santo, por isso que o pai não voltou. O pai amava sim a Marinha, que é a mãe do Samuel, que morre no início da história. E eu achei essa parte meio ponta solta, eu achei meio bobinho na real, o porquê que ele não voltou e aonde ele esteve esse tempo todo. Achei meio, não fez muito sentido pra mim, por isso que eu não avaliei com 5 estrelas. Mas alguns mistérios que tem na história, alguns personagens que vão se ligando, isso é muito legal. É uma história que vale sim a leitura, só que você ao ler talvez concorde comigo sobre essas pontas soltas referente à avó do Samuel e ao pai dele. Na minha opinião, eu achei que a escritora poderia ter costurado melhor. Mas é um livro bom, recomendo, leitura bem curtinha. Outra coisa que eu recomendo para você que gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva nesse meu canal. Toda segunda-feira, vídeo novo para você começar essa segunda, que eu gosto de dizer,
com o pé direito, já praticando essas leituras, já tendo dicas de livros bons ou livros que não são tão bons assim, mas A Cabeça do Santo é bom. 3 estrelas é um livro bom, né? Dá para se dizer assim. E também é muito importante que você deixe o seu like, assim eu sei que você gosta de me acompanhar toda segunda-feira. E já deixo para você que gosta desse tipo de conteúdo, esse outro livro aqui, Literatura Brasileira, Jefferson Tenório, você precisa ler, livro curtinho também. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!